A Fórmula 1 agora está com 3 vencedores diferentes em 3 corridas. Em Miami deu o Norris, depois em Imola deu o Verstappen e agora o Charles Leclerc, que acabou com a zica dele em Mônaco. O Leclerc nunca tinha chegado nem ao pódio no GP de Mônaco, o GP caseiro dele, apesar de ter sido pole position 3 vezes, e agora na terceira vez que ele fez a pole, ele venceu a corrida de Mônaco. Mas, como sempre na Fórmula 1, os bastidores também estão muito agitados. Sobre o mercado de pilotos, mesmo tendo um final de semana ruim em Mônaco, isso parece não ter atrapalhado as negociações do Sérgio Pérez para continuar na Red Bull, até porque o pessoal que está ao redor do Carlos Sainz, que é um piloto que estava de olho nessa vaga, não está muito animado, está achando que eles vão ficar mesmo com uma vaga que no momento é mais para o segundo pelotão. Talvez a Audi tem muito interesse no Carlos Sainz, ou talvez apareça uma oportunidade aí na Williams, pensando que o motor Mercedes pode ser muito bom em 2026, quando vai ter um chacoalhão aí nos motores da Fórmula 1 e na relação de forças entre as equipes também. O Carlos Sainz está perdendo essa vaga na Ferrari porque o Lewis Hamilton está chegando, né? O Lewis Hamilton anunciou de surpresa aí para a Mercedes em fevereiro que vai mudar da Mercedes para a Ferrari e agora a gente está começando a ver algumas rachaduras aí na relação entre o Hamilton e a Mercedes, o que é normal quando tem esse tipo de anúncio com muita antecipação, né? O que a gente ouviu da boca do próprio Lewis Hamilton durante esse final de semana em Mônaco, depois da classificação do GP de Mônaco, eu estava nessa entrevista, uma entrevista que ele deu à imprensa escrita, ele disse o seguinte: parece que o meu carro, ele usou a expressão turn down um pouco, parece que eu não consigo o topo do rendimento do meu carro na classificação é diferente do topo do rendimento do meu carro nos treinos livres e eu perco uns 2 décimos ali na classificação. Depois ele deu uma mudada de assunto, não quis elaborar muito no que ele estava dizendo, mas realmente na classificação desse ano ele está levando 7-1 em relação ao companheiro dele, o George Russell. Ele e o George, eles tiveram duelos de classificação bem mais apertados nos 2 primeiros anos, principalmente no primeiro ano do George na Mercedes. Não é normal ele levar um 7-1, então vamos ver o que acontece, como isso se desenvolve ao longo do ano. Depois eu fui falar com o Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, falou: não, os dois carros estão iguais, a gente está fazendo de tudo para eles estarem iguais. Deu aquela conversa aí do deixa disso. Os carros não estavam 100% reais esse final de semana, porque o George Russell tinha uma asa dianteira que o Hamilton não tinha. A Mercedes só tinha uma e colocou no carro do George Russell, que é normal, porque o Russell é o piloto que vai ficar na equipe. E eu dei uma assuntada com o pessoal do paddock, o que vocês acham dessa história do Hamilton? E todo mundo acha que é coisa da cabeça dele, que é normal realmente o piloto começar a ver fantasma dentro da equipe quando ele sabe que ele vai sair e principalmente quando ele não consegue ter um rendimento tão bom em classificações. Mas vamos ver o que acontece ao longo do ano. É a primeira grande rachadura realmente que dá para ver nessa relação entre o Hamilton e a Mercedes. E uma outra historinha legal desse final de semana, na verdade aconteceu na semana passada, membros da família Senna, as sobrinhas da família do Ayrton Senna, foram convidadas para ir para a fábrica da Ferrari. Então foi a primeira vez que um membro da família Senna entrou na fábrica da Ferrari. Esse convite veio da assessoria de imprensa, mas não foi algo feito para a imprensa ou para dar visibilidade. Foi realmente só um convite para elas irem até lá, irem para Maranello, conhecer também o restaurante Montana, que é muito famoso por lá. E eu também fui para Maranello por coincidência, aproveitando alguns dias de folga aí entre o GP de Imola e o GP de Mônaco, né? Porque Modena, Maranello ficam no caminho, assim, de Imola para Mônaco. E eu, coincidentemente, fui no restaurante Montana depois que elas tinham passado por lá. Então, elas foram no almoço, eu fui no jantar e eles estavam completamente encantados e repetindo várias vezes. Não, elas vieram como se fosse um fechamento, assim, porque era para o Ayrton ter vindo em 95. Eu ouvi isso várias vezes
em Maranello era para o Ayrton Senna ter vindo para a Ferrari em 95. E aí eles até tinham um quadro com uma foto do Ayrton Senna lá, mas não estava exposto porque não estava assinado, agora está assinado pela família Senna. E também dentro da fábrica, a Lalali, eu conversei com ela, ela contou que mecânico vinha muito emocionado, reconheciam, né? Eles são todos muito parecidos com a Ayrton, então reconhecia que era da família e vinha querer tirar foto. Então uma visita bacana e é claro que deu pra gente ver muito claramente como a McLaren estava vestida de verde, amarelo e azul durante esse final de semana. E a McLaren é a equipe pela qual o Senna ganhou os 3 títulos, venceu inúmeras corridas, ele ainda hoje é o maior vencedor da história da McLaren. Então uma homenagem na McLaren, ela foi gigantesca e é, claro, muito bem-vinda, mas é uma coisa mais esperada do que um convite da Ferrari, aquela equipe que o Senna sempre namorou, mas que acabou nunca dando certo dele ir para a equipe. Uau.